Boa noite, irmãs, irmãos. Dia especial que o Senhor nos fez. Dia do Senhor, dia de adoração, de júbilo, de alegria, pois Ele nos resgatou das trevas, nos transportou para o seu reino. Aleluia. Irmãos, vamos dar continuidade à exposição de 2 Pedro, sétima parte agora. Entramos agora então no capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3. Vamos estudar do versículo 1 até o versículo 7. 2 Pedro 3, de 1 a 7. Nós vamos ver nessa noite sobre a vinda do Senhor e o escárnio dos falsos mestres. É o que Pedro vai orientar às igrejas da dispersão. Estamos passando por essa crise também. Vamos ler então o trecho de 1 a 7. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que, de longo tempo, houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Vamos fazer mais uma oração? Deus soberano, nos alegramos em abrir a Tua palavra, porque sabemos que ela é o nosso verdadeiro alimento. E pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito nos conduza nesse estudo, esclareça a nossa mente, como o Senhor fez com os irmãos do passado, e assim que nós possamos compreender a direção que o Senhor nos dá, o alerta que o Senhor nos faz nessa noite, semelhante àquela que foi feita na época de Pedro. Abra os nossos olhos, dá-nos corações humildes para acolher a Tua palavra, e que ela continue guiando-nos, porque ela é a luz que clareia em densa treva. Pai, nós pedimos tudo isso no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, como nós já vimos, Pedro então vem alertando nessa carta. Primeiramente trouxe a recordação, a grande salvação desses irmãos, que eles já eram sim eleitos, trazendo descanso para eles, mostrando que eles poderiam ter essa convicção em seus corações dessa salvação. Depois ele começa a falar sobre um outro problema, uma outra ameaça que esses irmãos da dispersão estavam enfrentando. Na primeira carta nós vimos que o problema ou a ameaça eram perseguições externas, perseguições de fora da igreja, pessoas que estavam procurando a igreja para destruir os crentes, os cristãos naquela época. Então era uma perseguição que vinha de fora. Nessa segunda carta ele fala de uma outra ameaça. Agora é um problema interno. São falsos mestres que se levantam no vosso meio. Pedro diz que isso iria acontecer. E ele não está falando coisa nova. Ele está falando sobre, ele lança o seu ensino sobre profecias que nós vamos ver nessa noite. Então, após alertar os seus irmãos, no início do capítulo 2,
ele alertou mostrando o caráter e a influência venenosa dos falsos mestres. Pedro já falou sobre isso no capítulo 2. Agora Pedro faz um novo alerta sobre um dos seus principais e terríveis ensinamentos. Qual era o ensinamento que Pedro vai trazer à luz aqui nessa noite? Era sobre a negação da volta de Cristo. Esses homens estavam negando a segunda vinda do Senhor, e estavam ensinando isso na igreja. Eles não só enganavam-se a si mesmos, mas eles estavam também enganando os outros, aqueles que estavam despreparados e inconstantes, como Pedro diz, e não tinham certeza das coisas que estavam relatadas na palavra de Deus, e por isso entravam também nesse engano. Nesse versículo 1 desse trecho que nós lemos aqui, nós vimos que Pedro ensina a todos aqueles que ensinam aos professores um método pedagógico que ele lança aqui. Uma importância desse método aqui a gente vê nesse primeiro versículo, é um recurso que ele usa. Aliás, é um grande mestre, Pedro, um grande mestre. Ele nos ensina sobre o recurso da repetição ou da recordação. É isso que ele ensina, ele lança aqui no versículo 1. Vocês percebam que ele diz: amados, esta agora é a segunda epístola que vos escrevo, a segunda carta. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Obrigado, irmão. Então Pedro está lançando mão de um recurso pedagógico aqui, que é o recurso da recordação, da repetição. E o objetivo dele, então, era reavivar a memória dos seus leitores do que eles, então, obviamente, já tinham. Ora, a gente só pode recordar daquilo que eu tenho conhecimento. Pedro não vai fazer alguém recordar aquilo que eles nunca ouviram falar, é óbvio. Pedro não traz coisa nova. Pedro não traz ensinamento novo. Mas Pedro está mostrando a importância de recordar as bases que eles já tinham. Recordar o ensino que eles já tinham em seus corações, já haviam recebido. Ou que pelo menos já estava disponível para eles, e cabia a esses irmãos conhecerem esses fundamentos básicos da fé cristã. Então é isso que ele faz no versículo 1. É interessante que ele termina esse versículo 1 falando que esses irmãos, as igrejas ali, já tinham neles o que ele chama de mente esclarecida. Percebam no fim do versículo 1. Pedro diz que eles tinham mente esclarecida. O que é que significa uma mente esclarecida? Essa mente esclarecida, no original, significa uma mente sincera, ou uma mente que tem luz, esclarecida, ela tem clareza. Então, essa mente esclarecida significa muito mais do que compreensão, ter compreensão do que foi ensinado. Mas essa compreensão, através da obra do Espírito e da palavra de Deus, concedia a eles uma mente esclarecida, que significa, Pedro pressupunha isso em seu coração, a respeito dos seus irmãos. Pedro tinha essa noção de que essa mente esclarecida dava para eles, em primeiro lugar, dava para eles entendimento, era uma capacitação de entender a palavra de Deus. Mas esse entendimento também capacitava a esses irmãos poderem julgar adequadamente a situação. Então vejam bem, o entendimento que dava condições de julgar a situação que eles estavam vivendo, o ambiente que eles estavam habitando, as situações que estavam ao seu redor. Então eles tinham uma cosmovisão, uma visão de mundo através das Escrituras, que lhe dava esse entendimento. Esse entendimento dava essa capacidade de julgamento, mas não para aí. E essa capacidade de julgamento era para que eles a utilizassem. De que forma? Tomando decisões. Então vejam o esquema. Era um entendimento que fazia com que eles tivessem visão de mundo para julgar as circunstâncias que estavam ao seu redor, para ficar o quê? De braço cruzado olhando para o mundo cair? Não, para tomarem decisões, para se posicionarem. Então isso que significa para Pedro e para as Escrituras
mente esclarecida. Eles tinham entendimento que capacitava a julgar para tomar decisão, para andar. É isso que a mente esclarecida significa para Pedro e para a palavra de Deus. É isso que significa. E entrando no versículo 2, Pedro diz que haviam instruções. Essas instruções eram a respeito de um ponto especial. Pedro não vai dar instrução geral sobre tudo que contém a fé cristã, mas é exatamente tratando do problema dos falsos mestres. Então ele é específico. Qual é o assunto de Pedro? O assunto está no versículo 3, só para adiantar, antes de falar sobre o 2, vejam no versículo 3, que Pedro diz que nos últimos dias, vocês viram aí no meio do versículo 3, Pedro diz que o assunto eram os últimos dias. O que significa os últimos dias? Os últimos dias não eram as vésperas da volta de Cristo, que ninguém tem noção quando será. Noção precisa não, perdão, noção. A igreja terá alguma noção, mas ela não terá certeza absoluta disso. Não vai ter. Mas não é esse o caso. Pedro não está falando desses últimos dias, dessas evidências dos últimos dias, apesar que faz parte também do julgamento que essas mentes esclarecidas deveriam fazer. Mas Pedro falando dos últimos dias, a Bíblia quando fala dos últimos dias significa o intervalo de tempo da primeira vinda do Senhor, quando ele veio, encarnou-se, morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia e subiu aos céus. A primeira vinda do Senhor inaugurou os últimos dias. E ele vai até a segunda vinda do Senhor. É esse período, esse intervalo de tempo, a Bíblia chama de últimos dias. Então, os últimos dias é esse intervalo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Então, Pedro está dizendo que os seus irmãos estão já nos últimos dias, como nós hoje estamos nos últimos dias. Todo esse período da história da primeira vinda de Cristo até a sua volta são os últimos dias. Então, Pedro está falando para nós também. Nós estamos engajados nesses últimos dias. É isso que Pedro está querendo dizer, por isso uma carta tão importante e um assunto tão importante. E o que vai acontecer nesses últimos dias? Vamos ver então o que Pedro vai falar a respeito disso. Essas instruções dos últimos dias são referentes ao julgamento final, ao juízo final, ou à destruição do mundo, que acontecerá por causa da volta do Senhor. E o que aconteceria também junto com isso? As profecias que nós vamos ver daqui a pouco falam sobre isso, que junto com o fim dos tempos, ou os últimos dias, aconteceria um evento paralelo, que seria a aparição dos falsos mestres. E quem disse isso? Muito bem, Pedro diz no versículo 2, algumas fontes do que ele quer lembrar os seus irmãos. Quais são essas fontes? A primeira fonte, no versículo 2, a gente percebe que são as palavras dos santos profetas. Veja aí, primeira fonte, as palavras dos santos profetas. Então Pedro afirma que essa profecia já vem de longa data, lá do Velho Testamento. Primeira fonte. Segunda fonte, ele diz que são os mandamentos do Senhor e Salvador. Então são os ensinamentos de Jesus Cristo. Segunda fonte. Terceira fonte, ele diz que são esses ensinos também que são originados, são gerados pelas profecias do passado, dos verdadeiros profetas, e do Senhor Jesus, gerou um ensinamento terceiro, um terceiro ensinamento, que são os ensinamentos dos apóstolos, baseados na palavra de Deus passada. Então vejam, são três fontes de informação, de ensino, de instrução, que formam uma unidade. E essa unidade nós conhecemos como Bíblia, como a palavra de Deus. Nós conhecemos como Escrituras. São esses nomes que nós damos. Então é uma unidade gerada de três fontes: das profecias do passado,
das palavras do Senhor, quando ele esteve pessoalmente ensinando aqui. Depois eu tenho os textos que falam sobre isso, se os irmãos quiserem, não dá para abrir todos, são muitos, não é? Se imagine quantas profecias tiveram a respeito da volta do Senhor e do fim dos tempos, né? Depois o Senhor falou bem claro, e aliás é o que mais ele detalha, são os mandamentos do Senhor, os ensinamentos do Senhor, que você encontra em Mateus, capítulo 24 inteirinho e capítulo 25 inteirinho de Mateus. Você estuda esses 2 capítulos e você vai ver que ele enriquece com detalhes sobre a sua segunda vinda. E depois os apóstolos também afirmam a mesma coisa, baseado nas profecias e baseados no ensinamento do Senhor, de Jesus Cristo. Então são essas 3 fontes que formam uma unidade. E o que Pedro então faz, fechando esse primeiro bloco, do versículos 1 e 2, a gente entende que a ideia de Pedro, o desejo de Pedro como mestre, é fazer com que essas 3 fontes contidas na palavra de Deus, ou seja, através da recapitulação, da recordação da palavra de Deus, esses irmãos continuassem com a mente brilhando, iluminada, mente esclarecida, uma mente ativa, digamos assim, né? Uma mente esclarecida, capaz de, a qualquer momento, tomar decisões, porque ela tem entendimento da palavra, ela tem capacidade de julgar as circunstâncias, a situação e tomar decisão. E isso, vejam irmãos, Pedro está dizendo isso numa coletividade, mas na verdade nós entendemos que isso é um ensinamento individual. Cada um dos crentes em Cristo precisa ter essa mente esclarecida. Por quê? Porque pode ser que um dia eu esteja sozinho diante de uma circunstância muito terrível, digamos assim, eu esteja sendo enredado por algum falso ensinamento de um falso mestre, e vocês não vão estar do meu lado para me ajudar, para me esclarecer, para me tirar do meio daquela bagunça e prestes a cair nas trevas. Então nesse momento eu preciso ter essa mente esclarecida, para que eu possa julgar a situação e possa tomar uma decisão e cair fora daquele assunto, e sair fora daquela conversa fiada, e me proteger, e me livrar das astutas ciladas do diabo, porque esses falsos mestres são instrumentos do diabo, eles são sim suas ferramentas para atrapalhar o andamento da igreja de Deus, da igreja de Jesus. Então essa é a ideia de Pedro, trazer essas lembranças. Pedro procura despertar essas lembranças para que essas pessoas continuem crendo, para os irmãos continuem convictos de sua fé e de que ninguém venha a roubar a sua confiança em Cristo e na palavra de Cristo. Então essa é a ideia de Pedro. Por isso que ele diz que então é importante eu relembrar vocês. Olha a ideia de Pedro, isso é muito lindo, é um sistema de ensino, um método de ensino, né, que é importante, e a igreja tem que fazer isso constantemente. Essa é a missão da igreja, não é trazer coisa nova, mas é voltar aos fundamentos e estabelecê-los cada vez mais para trazer a lembrança. Por quê? Porque o sistema nos rouba tudo isso. Por vezes as circunstâncias, as tribulações, os sofrimentos da vida, o trabalho, o excesso de carga que nós arrumamos para nós mesmos, e toda essa correria da vida, é estudar para tudo quanto é coisa, ou às vezes não é estudar, mas é trabalhar, e tudo isso então vai nos roubando essa mente esclarecida, vai meio que ofuscando a nossa visão, e a gente acaba ficando sem condições de tomar uma decisão, porque eu não consigo mais julgar direito as circunstâncias, e eu acho que aquilo que é veneno é refrigerante, eu vou beber, eu fico sem condições de julgar. Vejam então a importância dessas repetições de Pedro. E qual é então o assunto? Ele já havia falado que estava relacionado com os últimos dias, mas ele vai detalhar mais. A partir do versículo 3 até o versículo 7, nós vamos ver que o assunto desses últimos dias está dividido em 2 coisas inseparáveis. Na verdade eu já falei, eu só vou repetir, que era a volta do Senhor, que vai trazer juízo e destruição para os ímpios, e ligado a esse assunto, não é
não está separado, mas faz parte desse assunto, é o aparecimento dos falsos mestres. E isso vai se agravando conforme o tempo. Se na época de Pedro já era terrível, imagine agora. Então Pedro está dizendo, o assunto que eu vou falar para vocês é esse: volta do Senhor, que vai trazer destruição para o mundo, e a aparição dos falsos mestres no meio da igreja. Versículo 3, Pedro começa dizendo que antes de tudo, e esse antes de tudo, vejam no versículo 3, ele diz, tendo em conta antes de tudo, esse antes de tudo significa que antes do fim, antes da concretização do fim de todas as coisas, haverá o surgimento de falsos mestres. É isso que ele está falando. Antes do que vai acontecer no finzinho do versículo 7, que ele vai relatar agora, que é a destruição de todos os ímpios, vai acontecer uma outra coisa. Antes que se concretize o fim, vai acontecer a aparição dos falsos mestres, que ele chama de escarnecedores. Pessoas com seus escárnios. Esse termo escarnecedores quer dizer que eles eram mais do que zombadores, mais do que uma pessoa que tira sarro do outro, mais do que alguém que zomba. Escarnecedores tem dentro da ideia de Pedro, ele é mais amplo. Significa alguém que despreza intencionalmente a Deus por suas palavras afrontosas. Quando ele fala que esses escarnecedores aparecerão com seus escárnios, e no começo do versículo 4, ele diz, dizendo, falando alguma coisa. Então esses escarnecedores, com seus escárnios, falavam palavras ofensivas contra Deus. Eles estavam trazendo seus escárnios, eram palavras afrontosas contra Deus, agravadas ainda mais, não eram só palavras, mas percebam no final do versículo 3, que diz que esses escarnecedores também, além de falar palavras ofensivas, zombando de Deus, eles também viviam de uma forma ofensiva contra Deus. Porque Pedro diz que eles andando segundo as suas próprias paixões, quer dizer, eles estavam andando em paixões carnais, segundo suas próprias depravações que eles criavam dentro deles mesmos, suas próprias paixões. Então os seus corações e suas mentes maquinavam, engenhavam, eles criavam em suas mentes as mais depravadas paixões e andavam nelas. Então vejam, olha que ofensa para Deus. Como a gente falou no domingo passado, era semelhante a alguém que entrou no quintal de Deus, zombou de Deus verbalmente, palavras ofensivas, e ainda cometeu gestos ou atos ofensivos contra Deus. Então eu falei, domingo passado, que é exatamente isso. Eles cutucaram a onça com vara curta, dentro da casa de Deus, do ambiente dos eleitos. Eles fizeram isso, falavam contra Deus, palavras ofensivas, e ainda tinham atitudes dentro da casa de Deus que eram ofensivas contra Deus. Então olha só como que a coisa se agravou. É isso que Pedro diz aqui no versículo 3. No versículo 4, Pedro diz que os falsos mestres zombavam do quê? Qual era o assunto da zombaria deles? Qual era o assunto do escárnio desses falsos mestres? O assunto era exatamente o fim dos tempos e a volta de Cristo. O assunto era a volta de Cristo. Eles estavam zombando disso. Qual eram as palavras deles? Pedro diz que eles diziam, veja o versículo 4, qual era a conversa deles? Olha só, eles fazem uma pergunta tirando sarro da situação, não é? E eles perguntam assim, onde está a promessa da sua vinda? De que forma eles estão fazendo essa pergunta? Com escárnio. Eles estavam zombando de Deus. Quem disse? Imagina, você acha que o Senhor vai voltar? Que bobagem é essa? Então são palavras extremamente ofensivas. Esse era o conteúdo do escárnio dele, E eles fazem essa pergunta, mas eles dão uma resposta.
eles fazem uma afirmação eles estão fazendo aqui. Eles dizem afirmam com categoricamente, eles dizem, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, eles estão dizendo o seguinte, eles estavam duvidando da volta do Senhor, negando essa promessa, que é uma promessa antiga, da volta do Senhor, e eles estavam apoiados num falso argumento, eles estavam apoiados numa mentira. Isso que é importante a gente entender. Agora, se a gente quiser entender um pouquinho sobre esse tipo de escárnio que eles estavam fazendo, a gente vai ver do lado oposto uma situação parecida com esse tipo de escárnio que esses falsos mestres estavam fazendo contra o Senhor, quando você estuda em 1 Reis, capítulo 18, versículo 27. O que aconteceu naquela situação? Era o caso de Elias, quando Elias convoca todos os profetas de Baal e faz um altar e dá ordem para os profetas de Baal fazer o seguinte: olha, a primeira oportunidade é de vocês vão fazer os seus sacrifícios sobre o altar e vamos esperar uma resposta sobrenatural de Baal, já que ele é Deus. Vocês estão afirmando que Baal é Deus, então vamos esperar. Façam o seu sacrifício e ele vai responder para vocês, não é? É isso que Elias está fazendo. E o que aconteceu? Quando aqueles homens começaram a fazer o sacrifício, começaram a oferecer ali, a fazer as suas rezas, os seus movimentos, né, ali em volta do altar, diz que eles se feriam, se esfaqueavam e começaram a gritar, porque a coisa já estava passando horas e horas e horas e nada, e não acontecia nada naquele altar. E então o que Elias faz? Elias escarnece deles. Elias fala assim: profetas de Baal, faz o seguinte, grita mais alto. Pode ser que Baal esteja dormindo, ou pode ser que Baal saiu de férias, ou pode ser que Baal está fazendo uma outra coisa mais importante e não dá para dar atenção para vocês agora. Ele está ocupado. Sabe quando a mamãe está ocupada, a filha chama e aí não dá para dar atenção, né? Então, o que Elias faz? Ele zomba daqueles homens, ele escarnece. É mais ou menos isso, só que Elias estava do lado certo, né? E aqui eles estão do lado errado. Eles estão brincando com Deus. Eles estão fazendo a mesma coisa, pior ainda, né? Contra Deus. Elias podia zombar porque ele estava do lado certo, né? Então essa é a questão aqui. Muito bem. Nos versículos 5 e 6, agora a gente vai entender por que eles estavam apoiados, essa afirmação de que as coisas, desde que os nossos pais dormiram, continuam desde o princípio inalteradas, nada mudou, está do jeitinho da criação original, nunca mudou nada. Qual é a grande mentira aqui? Eu sei que vocês já descobriram, como bons biblicistas, vocês já conhecem a palavra, não é? O que aconteceu aqui? Eles estavam apoiados numa mentira, porque a verdade era a seguinte: não, o mundo original sofreu mudanças, o mundo original sofreu alterações. Aliás, Pedro começa a dizer no versículo 5, ele começa a dizer que pela palavra de Deus, a terra que agora existe, os céus em primeiro lugar, não é? E depois a terra, eles surgiram desde o início por causa da palavra de Deus. Se a gente estuda em Gênesis, no segundo dia, no segundo dia da criação, Deus cria os céus. Está lá no versículo 8, Gênesis 1:8. Ele cria os céus pela sua palavra. No terceiro dia, que é a partir do versículo 9 até o versículo 10, Deus cria a terra, que ele chama de porção seca. O que acontecia na esfera de todo o globo terrestre? Só tinha água. E Deus manda com que essas águas abaixem e começa a aparecer a porção seca. E Deus dá nome de terra. Então ali foi o terceiro dia.
a terra surgiu. É o que ele relata no versículo 5. Foi isso que aconteceu. Surgiu a terra, surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Então o primeiro ponto que Pedro fala é sobre a criação dos céus e da terra. Mas no segundo ponto, que está no versículo 6, Pedro diz que também pela palavra, o que é que aconteceu? Essa terra original, lá na época de Adão, por causa da ira de Deus, ela foi destruída. Por causa do quê? Você se lembra muito bem, na época de Noé. Ela foi destruída pelas águas. O dilúvio cobriu todo o globo terrestre, e na época de Noé só sobreviveram Noé e sua família, e suas noras. As noras fazem parte da família também. Então, estavam presentes ali só Noé e sua família. Mas a destruição foi universal. Foi diferente de Sodoma. Por que Pedro não pegou o exemplo também de Sodoma e Gomorra, como ele tinha feito no capítulo 2? No capítulo 2 ele deu o exemplo de Noé e ele deu o exemplo de Sodoma e Gomorra, 2 exemplos de destruição que de fato aconteceram. Agora ele não pega o exemplo de Sodoma e Gomorra, porque ele está dizendo que o que vai acontecer no fim, com a volta do Senhor e a destruição final, também será universal, também não vai ser regional. Só a China vai ser destruída. Não, vai ser universal a destruição, mais uma vez. É isso que Pedro está dizendo no versículo 6. Ele relata, se no versículo 5 ele está relatando a criação, no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 6 ele está relatando a destruição do mundo que veio a perecer afogado em água pelo dilúvio na época de Noé, que está no capítulo 7 de Gênesis. Então veja, por que então esses homens estavam apoiados em mentira? Porque eles negavam esse trecho das Escrituras. Porque Pedro diz, nesse versículo 5, que eles, vejam no comecinho do versículo 5, Pedro diz que eles deliberadamente deliberadamente apagam da sua memória. O quê? Um fato histórico. Eles não estão apagando da sua memória um conto de fadas. Eles não estão deliberadamente, propositalmente, eles não estão tirando da sua memória uma coisa fictícia, mas eles estão apagando uma verdade histórica relatada no início dos tempos, e que fala a respeito de uma primeira destruição que já aconteceu. Então eles estão negando não só uma profecia, mas estão negando um fato, que Deus olhou para o mundo, se desagradou do mundo e destruiu o mundo. E se Deus fez uma primeira vez, por que não faria essa segunda vez? Por que não? Então essa deliberadamente, essa palavra deliberadamente significa isso. Eles enganavam-se a si mesmos com um falso esquecimento. Porque veja bem, como é que você faz para esquecer uma coisa? Eu gostaria de esquecer muitas coisas na minha vida e não consigo. Você consegue esquecer uma coisa ruim, um fato ruim, uma lembrança ruim que você tem? É difícil. É difícil. Você pode encher a mente com muitas outras coisas, mas vira e mexe, aquele fantasma aparece de novo. Mas eles, mentirosamente aqui, não é porque eles não conseguem esquecer, mas eles empurram para baixo. Aquilo vem à tona, eles empurram para baixo. A lembrança volta na cabeça deles, eles empurram para baixo. Deliberadamente eles querem esquecer e fazem com que aquilo fosse uma mentira. Eles vivem uma mentira, eles creem numa mentira de que Deus nunca mudou o mundo. É o que eles dizem aqui no versículo 4. As coisas continuam do mesmo jeitinho, como desde o princípio da criação. Mentira! Grande mentira, porque o mundo não é o mesmo desde a origem de Adão, desde a criação.
porque em Noé ele já mudou muita coisa, por causa do dilúvio. Ele não é original. Então eles estavam apoiados numa mentira, percebam? E outra coisa interessante é o esquema deles, não é? Qual é o esquema didático de Pedro? Nós acabamos de falar repetidamente. Qual é o esquema didático de Pedro? É a recordação, trazer a lembrança, não é isso? Qual é o método de ensino de Pedro? É lembrar, 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 lembrar. Qual é o método deles? Esquecer, 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 deliberadamente tentar afundar aquela memória. Então olha a diferença dos métodos, né? E eles estavam querendo fazer isso, né? E em cima disso eles pregavam as suas heresias, que o Senhor não ia voltar. Por isso eles não tinham que prestar contas para ninguém, nós já falamos isso, e por isso eles viviam nas suas mais depravadas paixões, viviam sem regra. Lembram-se que nós estudamos domingo passado? Eles viviam sem regra, sem respeitar nenhuma autoridade. E no versículo 7, Pedro fecha o raciocínio agora, e ele diz o seguinte, ele afirma que a promessa ainda não cumprida é certa. E onde Pedro se apoia para ter convicção? Porque ele diz no versículo 7, ora, os céus que agora existem, e a terra também, vejam aí no versículo 7, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então, vejam a conexão do versículo 5 com o versículo 6 e do versículo 7. Versículo 5, Pedro diz que pela palavra de Deus o mundo foi criado. Pela palavra de Deus o mundo foi criado. No finzinho do versículo 5, Pedro diz que foi através da água, pela palavra de Deus. Assim o mundo foi criado pela palavra de Deus. No versículo 6, Pedro diz que o mundo, que pela qual, vejam o comecinho do versículo 6, pela qual o quê? O que significa pela qual? Pela mesma palavra de Deus, o mundo foi destruído. E agora ele afirma no versículo 7 que pela mesma palavra, vejam no meio do versículo 7, Pedro diz que pela mesma palavra o mundo será destruído. Então, se já aconteceu isso lá no passado, fatalmente acontecerá lá no futuro. E Pedro não está contando historinhas ou o que ele acha ou o que ele pensa. Pedro não está baseado em fatos mentirosos como os falsos mestres, que negavam a volta de Cristo e a destruição de todas as coisas, como se nada tivesse acontecido no passado. Não, Pedro está baseado na palavra de Deus. Ele não é maluco para lançar um fundamento tão sério sem base escriturística, sem base bíblica. Então Pedro, com base bíblica, ele afirma as três coisas. Deus criou, Deus já destruiu e vai destruir de novo, por causa da palavra que ele prometeu. É isso que eu falei para vocês. Todos os textos eu tenho relacionado aqui, que se referem a isso, não é? E se os irmãos quiserem depois, não é? A gente pode passar para os irmãos estudarem em casa. Então, fechando, a gente entende que a comparação dessa destruição final que Pedro está fazendo com o dilúvio, Pedro faz a comparação final com o dilúvio, e eu já falei, só estou repetindo agora, que ela será, mais uma vez, universal, só que a abrangência, ou seja, todo mundo, toda a humanidade será destruída, né? Só que a abrangência que Pedro coloca aqui é maior ainda. Se foi universal na época de Noé, agora também será. E o que aconteceu na época de Noé? Aconteceu que Deus reservou alguns para a salvação dentro da arca. Agora Deus vai reservar alguns para a salvação dentro da igreja. É a arca de Deus. Aqueles que estão
na igreja, pela fé em Jesus Cristo, realmente convertidos a Ele, que creem no Senhor e que se submetem a Jesus como seu Senhor, esses estão dentro da arca. Só que agora ele diz que essa destruição, nós não vamos entrar agora, vai ficar para o próximo domingo, mas eu só quero dar uma palhinha. Versículo 10, Pedro diz que vai ser destruído pelo fogo, e ele dá detalhes. De onde ele tirou esses detalhes? Nós não vamos ver hoje, mas nós vamos ver domingo, se Deus permitir. Ele diz no versículo 10 que virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, de que forma? Abrasados, significa derretidos. Eles vão sofrer vão receber tão grande caloria, que todos os elementos, o que são os elementos? São os elementos básicos que dão a estrutura da natureza: água, terra, ar, e eu me esqueci o quarto. Os elementos básicos de todas as coisas serão derretidos, digamos assim, né? Eles serão destruídos. Toda a estrutura do universo será desmanchada e derretida. E no versículo 12 ele fala coisa semelhante. Olha, Pedro tem base para falar essas coisas repetidamente. E diz no versículo 12: esperando e apressando a vinda do Senhor, a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados. Então não só a terra, mas também os céus serão incendiados, serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Então será algo tremendo, algo tremendo, né? Nós não conseguimos imaginar a dimensão disso tudo. Irmãos, o céu vai pegar fogo, e eu não consigo dimensionar isso na minha cabeça. Eu só quero nesse momento estar dentro da arca. É o que eu quero, né? Encerrando, irmãos, como conclusões e aplicações sobre esse texto, o que é que a gente guarda no coração e a gente precisa levar para casa? A gente precisa entender o seguinte: em primeiro lugar, Pedro afirma que a história do mundo não está sem direção, como os falsos mestres estão querendo pregar. Não tem alguém dirigindo a história. As coisas estão acontecendo aleatoriamente. Não tem, está tudo ao acaso. Não. A história do mundo está sendo guiada por alguém que está no volante. Quem está no volante? Deus. Deus está guiando a história da humanidade. Ele fez no passado e fará no futuro. E o que ele determinou acontecerá. Quando? Não sabemos, mas acontecerá. E como o dia do Senhor, não sabemos se é amanhã, se é daqui 1 ano, se é daqui 100 anos, o que é que a gente é exortado pela Bíblia? A estarmos preparados hoje. Hoje, cada um de nós temos que nos preparar. Então o que Pedro está querendo dizer é isso, que a história do mundo tem sim uma direção. O fim já está escrito e determinado desde o começo. Desde o começo, nos seus decretos eternos, Deus determinou o fim de todas as coisas. E isso está no comando dele. Pela providência dele, ele vai agir ao longo da história. E nada foge do seu controle, absolutamente. Em segundo lugar, atualmente, irmãos, quando se prega uma palavra sobre isso, quando se fala sobre as consequências de se estudar sobre a volta de Jesus Cristo, há uma tendência, como houve naquela época, dos falsos mestres que estavam atacando as igrejas, na época de Pedro. Hoje não é diferente, porque muitas igrejas no evangelicalismo moderno, eles olham para os pregadores que falam sobre a volta do Senhor, sobre o juízo final, sobre o fim de todas as coisas, sobre a destruição de tudo, e sobre a necessidade da igreja se manter em santidade, porque ela se prepara para esse evento se santificando, se adornando para Cristo, para aquele que virá buscá-la. E quando os pregadores falam sobre isso, há uma tendência de ignorá-los. Há uma tendência de dizer assim, que essas pessoas, eu achei
Muito interessante esses termos. Há uma tendência de achar que esses homens pregadores fiéis dessa doutrina, eles são fanáticos, eles são ultrapassados, eles são exagerados e até medievais. Essa é a tendência. Mas, irmãos, a gente precisa entender que essa é a grande realidade do cristianismo e precisa ser falado sobre isso. Então, quando nós ouvirmos palavras sobre essa, nós temos que acatá-la com temor, com reverência e com respeito. Considerando a palavra, ainda que você não queira considerar quem fala, não tem problema, mas considere a palavra de Deus, porque ela é infalível, inerrante e vai acontecer. Em terceiro lugar, a igreja precisa ser despertada regularmente para as doutrinas básicas do cristianismo, como essa, por exemplo, sobre a volta do Senhor, sobre a destruição no fim dos tempos e sobre a necessidade de preparo da igreja, de estar se santificando. Então a igreja precisa ser despertada para isso, relembrando regularmente essa doutrina, para não cairmos em sono e preguiça espirituais diante dos inimigos da nossa fé. Irmãos, nós vamos, se não estamos ainda, vamos ser atacados de diversas formas, para nós não levarmos em consideração essas verdades. E nós temos que nos apegar a ela. E quem nos ajuda a isso? A igreja. A igreja promove cultos de estudo bíblico, reuniões regulares para todas as etapas da vida, nas mais diversas faixas etárias e também nas mais diversas circunstâncias, né? Como, por exemplo, estudos para casais, estudos para mulheres, estudos para homens, e aí vai. O que a igreja está fazendo com isso? Preparando a mim e a você para que nós não estejamos desapercebidos, para que nós estejamos vigilantes. Então vejam a importância de congregar, a importância mais do que isso, de estudar a palavra de Deus em casa também, e de se manter a mente sempre esclarecida. É o que Pedro faz através da igreja, mas você também tem que fazer sozinho na tua casa, estudando a Bíblia, muito, lendo bons livros que ajudam a entender a Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Em quarto lugar e último, como aplicação, eu quero deixar para vocês a ideia de que a lembrança da volta do Senhor é importante por dois aspectos, pelo menos. Eu peguei dois, pode ter mais, mas dois são importantes, dois são os principais. Primeiro deles, a lembrança da volta do Senhor é importante porque traz esperança que anima o crente sofredor para que não desista da carreira cristã. A primeira coisa quando você estuda a volta do Senhor é você entender que o teu sofrimento agora, ele é leve e momentâneo. Ele acaba, ele não é eterno. E isso traz ânimo, isso traz esperança. Essa lembrança de que o Senhor voltará, me coloca de pé de novo, sabendo que Ele estará comigo, cuidando de mim. Mas mais do que isso, é entender que o sofrimento não é eterno, e que um dia eu estarei na glória com o Senhor, e não mais sofrerei o que eu sofro hoje. Então isso chama-se esperança. Agora, em segundo lugar e último, a lembrança da volta do Senhor é importante porque também produz temor nos que vivem desordenadamente. Para quê? Esse temor para que se arrependam e não sofram o castigo eterno. Então a segunda importância de estudar a volta de Cristo é que a pessoa que ouve, se ela é uma eleita, essa pessoa está fora da igreja, está desviada por algum motivo, essas verdades vão cair no coração dela como fogo que vai derreter a cera do coração e vai fazer com que ela volte para o Senhor com temor, volte para os braços do Senhor, como o filho pródigo voltou para casa. Então essas duas coisas, anima os que estão na igreja e estão sofrendo, para que eles não desanimem,
E também traz temor para que se arrependam aqueles que estão desviados, porque muitos estão fora da igreja. Então, continuar pregando a palavra de Deus, e especialmente sobre a volta de Cristo, sobre as consequências dessa volta, traz temor no coração das pessoas. Traz temor, tanto naquele que está firme e fiel no Senhor, como e principalmente naqueles que estão fora. Se ele é um eleito, essa palavra vai cair no coração dele como uma espada, e ele vai se aprumar. Ele volta para Deus. É impossível resistir à obra da palavra e do Espírito Santo. É impossível, se ele é um verdadeiro eleito. Ele volta. Pode demorar um pouco mais do que eu e você esperamos, mas ele volta. Vamos fazer uma oração? Antes de fazer uma oração, eu gostaria de dizer para vocês que essa mensagem também nos ajuda a entender o que nós vamos praticar agora. Porque o que nós estamos fazendo é exatamente relembrar, ou fazer o que o Senhor disse, que nós devemos praticar a mesa do Senhor periodicamente para a sua memória, para que nós tenhamos lembrança do seu sacrifício. Não é isso que Paulo fala? Para que nós possamos relembrar o sacrifício de Cristo. Quando nós pegamos o cálice do vinho, o pedaço de pão, nós relembramos o seu sacrifício. Pelo vinho nós entendemos que ele morreu por nós na cruz, ele verteu sangue, e por esse sangue eu nasci de novo. Por esse sangue ele pagou o preço pelos meus pecados, e hoje eu tenho paz com Deus. Por causa desse sangue, eu olho para o pedaço de pão e digo, eu faço parte do corpo de Cristo, por causa deste sangue. E isso traz memória. E ele diz que nós devemos fazer isso até que ele volte. Não é? Então, lembrando periodicamente, até que ele volte. Veja essa didática de Pedro, não era só de Pedro, né? Ele aprendeu com Jesus. Né? Muito bem, vamos orar? Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, porque ela é a verdade, porque ela é realmente a lâmpada que clareia no momento de trevas do mundo e traz luz para a tua igreja. Muito obrigado, porque nós não estamos pisando em lugar escuro e desconhecido, mas nós andamos pela luz da tua palavra. Muito obrigado, Senhor. E nós também te agradecemos nessa noite por podermos participar da tua mesa. Que nós possamos fazê-lo com essa lembrança, que nós possamos compreender esse grande sacrifício que o Senhor fez por nós naquela cruz, e que isso também produza em nós uma vontade de nós fazermos a tua vontade, nos santificando, nos preparando para a tua volta, aguardando ansiosamente a volta do noivo. Senhor, cria isso em nós, e que nós possamos participar da tua mesa com alegria, sabendo que o Senhor já pagou o preço para que nós pudéssemos fazer parte do teu corpo. Que também façamos isso com consciência, com discernimento. E naquilo que cabe ainda, restaurarmos, para que nós tenhamos paz com todos. Que nós possamos fazê-lo o mais rápido possível, para que não venhamos a desfrutar da mesa do Senhor de forma a trazer culpa e condenação sobre nós. Nos ajude a participarmos com alegria, mas também com temor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Amém, irmãos.